Eu nunca pensei que fosse contar essa história pra alguém, mas depois de tudo que aconteceu, depois de descobrir quem realmente eram as pessoas que eu mais confiava na vida, eu preciso desabafar. Preciso tirar isso do peito. Meu nome é Ana, tenho 42 anos, sou enfermeira aqui em São Paulo e até 6 meses atrás eu achava que tinha uma vida perfeita. Casada há 15 anos com o Roberto, um homem que eu amava de verdade, daqueles que você olha e pensa, nossa, que sorte a minha. Tínhamos uma casa linda no Morumbi, que eu mesma decorei, cada cantinho feito com amor. Éramos felizes, ou pelo menos, eu pensava que éramos. Mas olha, tem uma coisa que eu aprendi nessa vida: as pessoas que mais te machucam são sempre aquelas que você mais ama. E no meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou quando a Camila apareceu na nossa vida. Ela era prima do Roberto, filha da irmã dele que morava no interior. Uma menina de 28 anos, recém-formada em administração, que veio para São Paulo procurar emprego. Loira, bonita, com aquele jeitinho doce que engana qualquer um. Quando o Roberto me falou que ela precisava de um lugar para ficar por uns meses, eu não pensei duas vezes. Falei, claro, amor, ela pode ficar no quarto de hóspedes. Afinal, era a família dele, né? E eu sempre fui uma pessoa de coração aberto. Lembro até hoje do dia que ela chegou. Era um domingo de março, estava chovendo, e ela desceu do táxi com 2 malas pequenas e um sorriso que, agora eu sei, era falso. Mas na época, eu achei ela uma graça. Pequenininha, delicada, com aquela voz meiga que fazia você querer proteger ela. Oi, cunhada. Muito obrigada por me receber. Juro que vou dar o mínimo de trabalho possível, ela disse, me dando um abraço apertado. Como uma idiota. Achei aquilo tudo uma fofura. Os primeiros dias foram tranquilos. Ela ajudava em casa, fazia café da manhã, era educada com todo mundo. Eu até comentei com o Roberto. Que menina mais querida. Amor. Tomara que ela encontre logo um emprego e seja muito feliz. Mas sabe quando você começa a perceber que tem algo estranho no ar? Que as pessoas não são exatamente o que parecem ser? Foi na segunda semana que eu comecei a notar as primeiras coisas, pequenas, mas que me incomodavam. Ela começou a ficar muito tempo conversando com o Roberto. Muito tempo mesmo. Eu chegava do trabalho e eles estavam na sala, rindo, conversando baixinho. Quando eu aparecia, eles paravam de falar e mudavam de assunto. Sobre o que vocês estavam conversando? Eu perguntava, tentando soar natural, bobeira. Ela estava me contando sobre as entrevistas de emprego. O Roberto respondia, mas tinha algo no olhar dele. Uma coisa que eu não conseguia identificar. E a Camila? Ela só sorria e mudava de assunto. Sempre. Depois comecei a notar outras coisas. Ela começou a se arrumar mais quando ele estava em casa. Passou a usar perfumes mais fortes, roupas mais decotadas, e sempre arrumava uma desculpa para ficar perto dele. Roberto, você pode me ajudar a arrumar o guarda-roupa? Eu sou muito baixinha. Ela pedia, com aquela voz manhosa, e ele ia. Sempre ia. Eu tentava não pensar besteira. Falava para mim mesma, Ana, para de paranoia. Eles são primos, é normal eles terem intimidade. Mas no fundo eu sabia que tinha algo errado. Foi aí que eu comecei a prestar mais atenção. E olha, o que eu descobri me deixou com o chão tremendo embaixo dos pés. Numa quinta-feira, eu saí mais cedo do hospital porque não estava me sentindo bem. Dor de cabeça, mal-estar, aquela coisa. Cheguei em casa às 3 da tarde e normalmente o Roberto só chegava às 7. Abri a porta devagar, porque queria tomar um banho e descansar um pouco. Mas quando eu pisei na sala, escutei risadas vindo da cozinha Risards íntimas, daquelas que você ouve entre um casal apaixonado. Meu coração disparou. Eu fiquei parada ali, sem saber o que fazer. Parte de mim queria sair correndo, fingir que não tinha escutado nada. Mas a outra parte, precisava saber a verdade. Caminhei devagar até a cozinha. E o que eu vi, gente, eu nunca vou esquecer. Nunca. Eles estavam abraçados. Ela sentada no balcão da cozinha, as pernas dele entre as dela, e eles se beijando. Não era um beijo de primo e prima, não. Era um beijo de amantes. Daqueles que você dá quando está completamente entregue, completamente apaixonado. Eu fiquei ali parada, sem conseguir me mexer, sem conseguir respirar direito. 15 anos de casamento. 15 anos de uma vida que eu achava que era real.
E tudo não passava de mentira. Eles não me viram. Continuaram ali, grudados, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. Eu voltei devagar, peguei a bolsa e saí de casa sem fazer barulho. Precisava processar aquilo. Precisava entender o que estava acontecendo. Dirigi sem destino por 2 horas, chorando, tentando colocar os pensamentos em ordem. Quando finalmente voltei para casa, eram quase 7 da noite. Eles estavam na sala, cada um num canto, assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Oi, amor. Chegou cedo? Hoje? O Roberto perguntou, com aquela cara de santo que eu conhecia há tanto tempo. Não. Cheguei agora. Passei na farmácia, no mercado. Você sabe, eu menti porque não sabia o que mais fazer. E a Camila? Ela me cumprimentou com aquele sorriso falso, como se não tivesse acabado de trair a pessoa que mais a ajudou na vida. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava olhando para o Roberto, que dormia tranquilamente do meu lado, e me perguntava: quanto tempo faz que ele está me enganando? Quanto tempo faz que eles estão juntos? Mas olha, foi aí que eu descobri uma coisa sobre mim mesma. Eu não sou o tipo de pessoa que fica quieta quando está sendo traída. Não sou o tipo de pessoa que aceita ser feita de idiota na minha própria casa. Eu comecei a prestar atenção em tudo, em cada conversa, em cada rir, em cada movimento deles. E não demorou muito para eu perceber que aquilo não era só uma paixãozinha passageira, não. Era muito mais sério do que eu imaginava. Eles tinham uma intimidade que só casais de verdade têm, pequenos gestos, olhares cúmplices, brincadeiras internas que eu não entendia, e o pior era que eles faziam questão de me excluir. Conversavam baixo quando eu estava por perto. Paravam de falar quando eu entrava no ambiente. Eu estava sendo traída na minha própria casa, e eles nem se davam ao trabalho de disfarçar direito. Foi numa sexta-feira que eu decidi agir. Falei pro Roberto que ia passar o fim de semana na casa da minha irmã, em Campinas, que estava precisando de um tempo para mim, que andava muito estressada com o trabalho. Que pena, amor. Ia ser legal se você ficasse. A gente podia fazer alguma coisa juntos, ele disse. Mas eu vi no olhar dele que ele era feliz. Feliz por ter o fim de semana livre para ficar com ela. Saí de casa na sexta de manhã, mas não fui para Campinas. Fui pro apartamento de uma amiga minha, a Márcia, que mora a 5 quarteirões da minha casa. Contei tudo para ela. Chorei, desabafei, e ela me deu todo o apoio que eu precisava. Ana, você precisa de provas. Não adianta confrontar ele só com suspeitas. Você precisa de algo concreto, ela disse. E tinha razão. No sábado à noite, eu voltei para casa. Tinha uma cópia da chave e sabia que eles não estavam esperando. Eram quase 11 da noite. E eu entrei pela porta dos fundos, bem devagar, sem fazer barulho. E olha, o que eu vi me fez perder o chão de vez. Eles estavam na minha sala, na minha casa, transando no meu sofá. No sofá que eu havia escolhido, que eu havia comprado, que fazia parte da minha vida há anos. Mas não era só isso. Não era só a traição física. Era a intimidade deles, a naturalidade, como se aquela fosse a casa deles. Como se eu não existisse, e eu tirei foto, various photos. Sei que foi difícil, sei que foi doloroso, mas eu precisava daquelas provas. Precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas. Voltei pro apartamento da Márcia e passei a noite toda acordada, olhando para as fotos, tentando aceitar que meu casamento havia acabado. Que a pessoa que eu mais amava na vida estava me traindo com alguém que eu havia recebido de braços abertos. Mas sabe o que mais me doía? Não era só a traição, era a humilhação. Era saber que eles riam de mim, que me achavam idiota, que faziam aquilo na minha própria casa. No domingo, eu voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Eles estavam na cozinha, tomando café, e quando me viram, ficaram meio sem graça. Oi, como foi o fim de semana? O Roberto perguntou, tentando soar natural. Ótimo, muito relaxante, eu respondi, olhando nos olhos dele. A gente precisa conversar. Vi o sangue dele gelar. A Camila ficou pálida e inventou uma desculpa para sair da cozinha. Conversar sobre o quê? Ele perguntou. Mas eu via que ele já sabia do que se tratava. Sobre vocês dois. Ele tentou negar. Claro, disse que eu estava imaginando coisas, que era só amizade entre primos, que eu estava sendo paranoica. Mas quando eu mostrei as fotos,
Quando eu coloquei na mesa as provas do que eles estavam fazendo, a máscara caiu. Ana, eu posso explicar, ele disse, mas a voz dele estava trêmula, desesperada. Explicar o quê, Roberto? Que você está transando com sua prima na minha casa? Que vocês estão me traindo há meses? Que vocês me acham idiota? Ele começou a chorar. Chorar mesmo, como um menino. Disse que não tinha sido planejado, que tinha acontecido, que ele estava confuso, que não sabia o que fazer. Eu amo você, Ana. Eu amo vocês duas, ele disse. E eu quase ri na cara dele. Você ama nós duas? Que conveniente, né, Roberto? Que situação mais cômoda para você. Foi aí que a Camila apareceu. Ela havia escutado tudo e resolveu dar as caras. Mas sabe o que ela fez? Em vez de pedir desculpas, em vez de mostrar qualquer tipo de arrependimento, ela me olhou com uma arrogância que eu nunca havia visto antes. Ana, eu não queria que você descobrisse assim, ela disse. Mas o tom dela não era de arrependimento. Era de superioridade, não? E como você queria que eu descobrisse? Quando vocês se casassem. Ela deu um sorriso pequeno, cruel. Olha, Ana, eu não planejei isso. Mas aconteceu. Igor, agora eu acho que é melhor você aceitar a situação. Aceitar a situação? Roberto e eu nos amamos. De verdade. Não é só atração física, não é só uma aventura. É amor de verdade. E você pode continuar fingindo que tem um casamento feliz, ou pode aceitar que as coisas mudaram. Eu fiquei sem palavras. Não pela traição, mas pela cara de pau dela. Pela audácia de falar aquilo na minha cara na minha casa. Camila, você está falando sério? Você está me pedindo para aceitar dividir meu marido com você? Não dividir, eu acho que você deveria seguir em frente, encontrar outra pessoa. Roberto escolheu. Ana, ele me escolheu. E foi aí que eu olhei para o Roberto esperando que ele dissesse alguma coisa. Que ele defendesse nosso casamento. Que ele lembrasse dos 15 anos que tínhamos juntos. Mas ele ficou calado, olhando para o chão, como um covarde. Roberto, você não vai falar nada? Ele levantou os olhos e eu vi que ele tinha tomado uma decisão. Uma decisão que acabou com tudo. Ana, a Camila tem razão. Eu me apaixonei por ela. Não foi planejado, mas aconteceu. E agora? Agora eu não consigo mais fingir. Fingir o quê? Que você me ama? Eu amo você, Ana. Mas não da mesma forma que eu amo ela. Com ela é diferente. É mais intenso. Pronto. 15 anos de casamento jogados no lixo porque o que ele sentia por ela era mais intenso. Eu saí da cozinha sem falar mais nada. Fui pro quarto, tranquei a porta e chorei. Chorei por horas até não ter mais lágrimas. Chorei pela vida que eu achava que tinha, pelo futuro que eu havia planejado, pela confiança que eu havia perdido. Mas depois a tristeza deu lugar a uma coisa diferente. Deu lugar à raiva. Uma raiva que eu nunca havia sentido antes. Porque, olha, eles acharam que eu ia aceitar calada. Acharam que eu ia sair da minha casa da minha vida, sem fazer barulho. Acharam que eu era uma mulher frágil, que ia se conformar com a situação. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Eu sou filha de uma mulher que criou 4 filhos sozinha depois que meu pai foi embora. Sou neta de uma mulher que trabalhou na roça a vida inteira para sustentar a família. Eu tenho sangue de guerreira correndo nas veias. E ninguém ia me tirar da minha casa sem eu lutar. Na segunda-feira, eu não fui trabalhar. Liguei e pedi licença médica. Precisava de tempo para pensar, para planejar minha estratégia. Porque se eles acharam que eu ia sair calada, estavam muito enganados. Primeira coisa que eu fiz foi procurar um advogado bom, especializado em divórcio. Contei toda a história, mostrei as fotos e ele me deu uma notícia que me deixou mais tranquila. Ana, você tem tudo para ganhar esse divórcio. Adultério é uma causa séria. E com essas provas, você pode pedir metade de tudo, inclusive da casa. Metade não, eu disse. E o quaro tudo. Essa casa foi comprada com meu dinheiro também. Eu trabalhei 15 anos para ter tudo isso, e não vou sair de mãos vazias. Ele explicou que não era bem assim, que eu tinha direito à metade dos bens, mas que com as provas do adultério, eu poderia pedir uma indenização por danos morais. Quantos danos morais? Eu perguntei.
Considerando o tempo de casamento, a gravidade da traição e o fato de ter acontecido na sua própria casa, eu diria que uns R$ 300.000 seria um valor justo. R$ 300.000. Não era o que eu queria, mas era um começo. Enquanto isso, em casa a situação estava cada vez mais tensa. Eles continuavam juntos, mas agora não se escondiam mais. Faziam questão de demonstrar intimidade na minha frente, como se quisessem me provocar. Ana, você precisa tomar uma decisão, a Camila disse numa quinta-feira, depois do jantar. Isso não pode continuar assim. Que decisão? Sobre o que você vai fazer? Se vai sair de casa, se vai aceitar a situação, você precisa decidir. Eu olhei para ela, para aquela menina que eu havia recebido na minha casa, que eu havia tratado como filha, e senti uma vontade enorme de esganar ela ali mesmo. Camila, quem precisa sair de casa é você. Esta é a minha casa. Não, Ana. Agora é a nossa casa. A minha e do Roberto. A sua casa. Você não pagou nem um centavo desta casa. Mas eu sou a mulher que o Roberto ama agora. E ele quer que eu fique. Olhei para o Roberto, que estava do lado dela, e vi que ele não ia fazer nada. Que ele ia deixar ela falar aquilo na minha cara. Roberto, você vai deixar ela falar assim comigo? Na minha própria casa? Ele suspirou, como se eu que fosse a pessoa inconveniente da situação. Ana, a Camila tem razão. As coisas mudaram. Você precisa aceitar isso. Aceitar o quê? Que vocês me traíram. Que vocês me humilharam. Que vocês querem me expulsar da minha própria casa. Ninguém quer expulsar você, Ana. Mas você precisa entender que as coisas não podem continuar assim. Então saiam vocês. Vão morar em outro lugar. Ana, seja razoável. Você sabe que eu não tenho dinheiro para comprar outra casa agora. E a Camila também não. Que pena! Vocês deveriam ter pensado nisso antes de me trair. Foi aí que a Camila perdeu a paciência. Ela se levantou da mesa e me encarou com uma raiva que eu nunca havia visto. Olha aqui, Ana. Chega de drama. Você já entendeu que perdeu o Roberto. Agora para de fazer papel de vítima e aceita a realidade. Papel de vítima? Eu sou a vítima, Camila. Vocês dois me traíram. Traíram? Ana, você acha que o Roberto era feliz com você? Você acha que ele ficou casado com você porque queria? Ele ficou por pena, Ana. Por pena. As palavras dela me acertaram como um soco no estômago. Eu olhei para o Roberto, esperando que ele dissesse alguma coisa, que ele negasse aquilo, mas ele ficou calado. Roberto, eu chamei, com a voz tremula. Ele levantou os olhos para mim, e eu vi uma coisa que me destruiu completamente. Vi que ela tinha razão, que ele realmente não era feliz comigo, que ele ficou por pena, por comodismo, por não ter coragem de terminar. Ana, eu não queria que você soubesse assim. Soubesse o quê? Que nosso casamento era uma mentira? Que você nunca me amou de verdade? Eu te amei, Ana. Eu te amo. Mas não como eu deveria, não como a Camila merece ser amada. E foi aí que eu entendi. Eu não estava perdendo só o marido. Eu estava descobrindo que 15 anos da minha vida haviam sido uma mentira completa. Sabe de uma coisa? Eu disse, me levantando da mesa. Vocês têm razão. Eu preciso aceitar a realidade. Mas a realidade que eu vou aceitar é diferente da que vocês imaginam. Como assim? A Camila perguntou. Vocês vão descobrir. Saí da cozinha e fui para o quarto. Liguei para o meu advogado e marquei uma reunião para a 1ª hora da manhã seguinte. Doutor, eu quero que você entre com o divórcio amanhã mesmo. E eu quero que você peça tudo que a lei permite. Metade da casa. Metade do carro, metade do tudo. E os 300 mil de danos morais. Ana, tem certeza? Isso vai ser um processo longo e desgastante, tenho certeza. Eles querem guerra, então vão ter guerra. Na manhã seguinte, eu saí de casa cedo e fui para o escritório do advogado. Assinei todos os papéis, autorizei todo o processo e pedi para ele ser o mais rápido possível. Quanto tempo até eles serem notificados? Eu perguntei. Até o final da tarde de hoje. Perfeito. Voltei para casa e agi normalmente. Fiz almoço, conversei com eles como se nada tivesse acontecido. Eles acharam que eu estava aceitando a situação, que eu tinha me resignado. Mas às 5 da tarde, quando o oficial de justiça tocou a campainha, eu soube que minha vingança havia começado. Roberto Silva, o oficial, perguntou. Sou eu? O Roberto respondeu.
sem entender nada. Intimação para processo de divórcio. Favor assinar aqui. Eu nunca vou esquecer a cara do Roberto quando ele leu aquela intimação. Ele ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Ana, o que é isso? Ele perguntou, com a voz tremula. É o que você pediu. Você disse que as coisas mudaram, que eu precisava aceitar a realidade. Então, eu aceitei. Estou me divorciando de você, mas a gente podia ter conversado. Podia ter resolvido isso sem advogado. Conversado? Roberto, você me traiu na minha própria casa. Você me humilhou, me desrespeitou. Me fez de idiota. E agora, quer conversar? A Camila, que havia lido a intimação por cima do ombro dele, estava pálida. Ana, você não pode pedir a casa inteira. Você não tem direito a isso. Não tenho? Vamos ver o que o juiz acha. Vamos ver o que ele pensa sobre uma mulher que seduz o marido da prima que a recebeu em casa. Eu não seduzi ninguém. Foi ele que me procurou? Foi? Então por que você não me contou? Por que você não saiu da minha casa assim que isso aconteceu? Ela ficou sem resposta. Porque ela sabia que eu estava certa. Ela sabia que havia feito tudo errado. Ana, a gente pode conversar sobre isso. Não precisa ser assim. O Roberto disse, tentando me acalmar. Precisa sim, Roberto. Precisa ser exatamente assim. Vocês quiseram me humilhar? Quiseram me fazer de idiota? Agora vocês vão ver o que acontece quando se mexe com a pessoa errada. E foi aí que eu comecei a descobrir uma coisa sobre mim mesma. Eu não era só uma enfermeira calma e dedicada. Eu era uma mulher que sabia lutar pelos seus direitos. Nos dias que se seguiram, eu fiz questão de tornar a vida deles um inferno. Não saí de casa. Não dei espaço para eles ficarem à vontade. Quando eles estavam na sala, eu estava na sala. Quando eles iam para a cozinha, eu ia para a cozinha. Ana, você está fazendo isso de propósito, a Camila reclamou. Fazendo o quê? Vivendo na minha própria casa? Você está tentando nos provocar. Não, Camila. Eu estou vivendo a minha vida. Se vocês não gostam, saiam. Mas eles não saíam, porque eles não tinham para onde ir. O Roberto não tinha dinheiro para alugar outro lugar. E a Camila? Bem, a Camila descobriu que não era tão fácil assim sustentar um relacionamento quando você não tem nada. Foi aí que eu descobri uma coisa interessante. A Camila não estava apaixonada pelo Roberto. Ela estava apaixonada pela vida que eu tinha construído. Pela casa, pelo conforto, pela estabilidade. Ana, por que você não aceita dividir a casa? Ela perguntou, numa tarde. A gente podia viver aqui juntas, cada uma com sua vida. Eu quase ri na cara dela. Dividir a casa? Camila, você acha que eu sou louca? Você acha que eu vou morar na mesma casa que meu ex-marido e a amante dele? Ex-marido não. Vocês ainda são casados. Por pouco tempo? Ana, seja razoável. Você sabe que o Roberto não tem condições de comprar outra casa. E eu também não. Hannah. Vocês deveriam ter pensado nisso antes. Mas a gente pode se ajudar. Você pode ficar com um andar, a gente fica com outro. Camila, para de falar besteira. Essa casa é minha, vocês que se virem. E foi aí que ela mostrou as garras de verdade. Que ela mostrou quem realmente era. Ana, você não vai ganhar esse divórcio. Você não vai ficar com a casa, porque eu vou lutar por ela. Você vai lutar. E com que direito? Com o direito de quem ama o Roberto. Com o direito de quem vai construir uma família com ele. Família. Que família? Ela pôs a mão na barriga e sorriu. Um sorriso que me gelou o sangue. Estou grávida, Ana. Grávida do Roberto. Então agora, essa casa não é só sua. É do meu filho também. O mundo girou. Eu precisei me segurar na parede para não cair. Você tá mentindo. Não estou mentindo. Estou grávida de 2 meses. E o Roberto tá muito feliz. Ou reprou Roberto, que estava vermelho, sem jeito, mas não estava negando. Roberto, é verdade? Ele assentiu com a cabeça, sem conseguir me olhar nos olhos. Quando você ia me contar? Eu não sabia como. Você não sabia? Como? Roberto, você me traiu, me humilhou, me mentiu, e agora está esperando um filho com ela. E você não sabia como me contar? Ana, eu sei que isso é difícil para você. Difícil? Roberto, isso não é difícil. Isso é inaceitável. Isso é o fim de tudo. E foi mesmo o fim de tudo. Porque uma coisa é descobrir que seu marido te traiu. Outra coisa é descobrir que ele vai ter um filho
com a outra. Naquela noite, eu liguei para o meu advogado e contei tudo. Doutor, ela está grávida. Isso muda alguma coisa no processo? Muda sim, Ana. Muda bastante. Se ela está grávida, ela pode pedir pensão alimentícia, pode pedir direito de morar na casa até a criança nascer. Pode pedir várias coisas, mas a casa ainda é minha. Ainda é sua, mas vai ser mais difícil tirar eles de lá. Eu desliguei o telefone e fiquei pensando. Eles achavam que tinham ganhado. Achavam que com a gravidez eu ia desistir de tudo. Mas eles não sabiam que eu havia guardado o melhor para último. Porque, olha, durante esses meses todos eu não fiquei só juntando provas da traição. Eu fiquei investigando outras coisas também. E o que eu descobri mudou tudo. Eu descobri que a Camila não era prima do Roberto. Eles tinham inventado essa história toda. Ela era uma ex-namorada dele, de antes de a gente se casar. Eles tinham ficado juntos na faculdade, terminaram, e ela foi morar no interior. Mas recentemente, ela havia voltado para São Paulo, e eles se reencontraram. A história da prima desempregada era mentira. Ela tinha um emprego, tinha um apartamento, tinha uma vida. Ela só inventou aquela história para entrar na minha casa e reconquistar ele. Como você descobriu isso? A Márcia perguntou quando eu contei para ela. Eu contratei um detetive particular, paguei do meu próprio bolso, mas valeu cada centavo. E o que você vai fazer com essa informação? Eu vou destruir eles, Márcia. Vou mostrar para todo mundo quem eles realmente são. No dia seguinte, eu fiz uma coisa que eles jamais esperavam. Eu convidei a família toda para um almoço. A mãe do Roberto, os irmãs dele, os meus pais, minha irmã, todo mundo. Ana, por que você está fazendo isso? O Roberto perguntou, nervoso. Eu achei que era a hora da família conhecer a verdade sobre vocês dois. A cara dele ficou branca. Que verdade? Você vai descobrir. O almoço foi numa tarde de domingo. Eu caprichei na comida, arrumei a mesa, deixei tudo perfeito. Quando todo mundo chegou, eu estava com meu melhor sorriso. Gente, eu chamei vocês aqui porque tem algumas coisas importantes para contar. Eu disse depois que todo mundo se serviu. Que coisas, filha? Minha mãe perguntou. Bem, primeiro, eu queria que vocês soubessem que eu e o Roberto estamos nos divorciando. Um silêncio pesado tomou conta da mesa. Todo mundo olhou para mim, depois para o Roberto, sem entender nada. Divorciando. Por quê? A mãe do Roberto perguntou. Porque ele me traiu com ela. Eu apontei para Camila, que estava vermelha como um pimentão. Traiu? Mas ela é prima dele. A irmã do Roberto disse, não é não. Essa é a segunda coisa que eu queria contar para vocês. A Camila não é prima do Roberto. Ela é ex-namorada dele. Eles inventaram essa história toda para me enganar. A bomba explodiu. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. A mãe do Roberto olhou para ele com uma cara de decepção que eu nunca havia visto. Roberto? Isso é verdade? Ela perguntou. Ele tentou negar, mas eu já tinha separado as provas. Fotos deles na faculdade, conversas antigas que eu havia conseguido com o detetive, documentos que provavam onde a Camila realmente morava. Mãe, eu posso explicar. Ele disse, mas a voz dele estava trêmula. Explicar o quê? Que você inventou que ela era sua prima para poder trazer a amante para dentro da sua casa? Que você mentiu para sua esposa? Que você me mentiu. A mãe do Roberto estava furiosa. Ela sempre foi uma mulher muito religiosa, muito tradicional. E aquilo era inaceitável para ela. Dona Maria, deixa eu explicar, a Camila tentou dizer. Explicar o quê, menina? Que você se fingiu de prima para destruir um casamento? Que você mentiu na cara da mulher que te recebeu em casa? Não foi assim. Foi sim, Camila. Foi exatamente assim. Mas tem mais, eu disse, saboreando aquele momento. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. O que mais? Meu pai perguntou. Ela está grávida. Se antes tinha sido um silêncio pesado, agora foi um caos total. Todo mundo gritando, perguntando, reclamando. A mãe do Roberto levantou da mesa e foi embora. Meus pais ficaram sem palavras. Ana, por que você fez isso? O Roberto perguntou. Depois que todo mundo foi embora. Fiz o quê? Contei a verdade. Mostrei para a família quem vocês realmente são. Você humilhou a gente na frente de todo mundo. Eu humilhei? Roberto, quem me humilhou foram vocês. Vocês me traíram. Me mentiram. Me fizeram de idiota. E agora eu que estou errada? Ana,
Você não precisava fazer isso. Você não precisava envolver a família. Precisava, sim. Porque vocês acharam que podiam me enganar para sempre. Acharam que eu ia aceitar calada. A Camila, que tinha ficado quieta até então, explodiu. Ana, você é uma bruxa. Você destruiu tudo. Você fez a família toda nos odiar. Eu fiz eles odiarem vocês? Ou vocês fizeram isso sozinhos quando decidiram mentir para todo mundo? Você não tinha o direito de fazer isso. Eu não tinha o direito? Camila, você não tinha o direito de entrar na minha casa fingindo ser quem não era. Você não tinha o direito de seduzir meu marido. Você não tinha o direito de me trair. Ela começou a chorar, mas não era choro de arrependimento. Era choro de raiva, de frustração por ter sido desmascarada. Ana, você vai pagar por isso, ela disse entre lágrimas. Vou pagar, Camila. Quem vai pagar são vocês. Porque agora todo mundo sabe quem vocês são. Agora todo mundo sabe que vocês são dois mentirosos, dois traidores. E foi aí que eu vi que meu plano tinha funcionado. Eles não tinham mais para onde correr. A família toda tinha virado as costas para eles. Não tinham mais apoio. Não tinham mais ninguém. Nos dias seguintes, a situação em casa ficou insustentável. Eles mal falavam comigo, mal falavam um com o outro, a pressão da família, a vergonha, a humilhação, tudo isso estava cobrando seu preço. Foi numa quinta-feira que tudo mudou de vez. Eu cheguei do trabalho e encontrei a Camila fazendo as malas. Saindo. Eu perguntei: não aguento mais essa situação. Que pena. E o Roberto? O Roberto vai decidir o que ele quer. Deixa eu adivinhar. Ele escolheu ficar. Ela me olhou com ódio. Ele escolheu o que era mais conveniente para ele. Como sempre. E o bebê? O bebê eu vou criar sozinha. Longe da Voca, longe dele, longe de tudo isso. Eu podia ter sentido pena dela. Podia ter sentido remorso por ter destruído a vida dela. Mas não senti. Porque ela tinha escolhido aquilo quando decidiu mentir para mim, quando decidiu me trair. Camila, posso te dar um conselho? Não quero seus conselhos. Vou dar mesmo assim. Da próxima vez que você quiser um homem casado, não invente ser prima dele. Não entre na casa da esposa. Não minta para a família toda, porque sempre tem alguém mais esperta que você. Ela pegou as malas e saiu sem falar mais nada. Eu nunca mais a vi. O Roberto ficou. Mas não porque me escolheu. Ficou porque não tinha para onde ir, porque a família havia virado as costas para ele, porque ele não tinha dinheiro para recomeçar, porque era mais fácil ficar. Ana, a gente pode tentar de novo? Ele perguntou. Algumas semanas depois. Tentar o quê? Nosso casamento? A gente pode tentar reconstruir. Eu olhei para ele, para aquele homem que eu havia amado por 15 anos, e não senti nada. Nada mesmo. Nem amor, nem ódio, nem pena. Nada. Roberto, não tem mais nada para reconstruir. Você destruiu tudo. Ana, eu sei que errei. Eu sei que fiz tudo errado, mas eu te amo. Eu sempre te amei. Você me ama? Roberto, você me traiu na minha própria casa. Você me humilhou, me mentiu, me fez de idiota. E agora você diz que me ama? Foi um erro, Ana. Foi uma loucura. Eu não estava pensando direito. Não estava pensando direito por meses. Roberto, para de me fazer de idiota. Você fez uma escolha. Você escolheu ela. Eu escolhi errado. Eu percebi que escolhi errado. Você percebeu quando ela foi embora e te deixou sozinho. Você percebeu quando viu que ia ficar sem nada. Ele abaixou a cabeça, porque sabia que eu estava certa. Ana, me dá uma chance. Uma última chance. Roberto, eu já te dei 15 anos de chances. Chega. O processo de divórcio correu normalmente. Com todas as provas que eu tinha, com todas as mentiras que eles contaram, eu consegui metade de tudo. Metade da casa, metade do carro, metade das economias, mas o mais importante era que eu havia recuperado minha dignidade. Eu havia mostrado que não era uma mulher que aceita ser traída calada, que não era uma mulher que aceita ser humilhada na própria casa. 6 meses depois, eu vendi minha parte da casa para o Roberto. Ele teve que se endividar até o pescoço, mas conseguiu comprar minha parte. Eu peguei o dinheiro e comprei um apartamento só meu, pequeno, mas meu. E sabe, o que eu descobri? Que eu não precisava de um homem para ser feliz. Que eu não precisava de um casamento para me sentir completa.
que eu podia ser feliz sozinha. Hoje, 2 anos depois, eu tenho uma vida completamente diferente. Trabalho no mesmo hospital, mas agora sou chefe de enfermagem. Tenho um namorado novo, um homem que me respeita, que me ama de verdade. Tenho amigas que me apoiam, uma família que me ama. E o Roberto? Bem, o Roberto está sozinho na casa que um dia foi nossa. Endividado, sem família, sem amigos. Porque quando você trai alguém, quando você mente pra todo mundo, quando você escolhe a mentira, você acaba ficando sozinho. A Camila, eu soube que ela voltou pro interior. Teve o bebê. Tá criando sozinha. Às vezes eu penso se ela aprendeu alguma coisa com tudo isso. Se ela entendeu que não se constrói felicidade em cima da infelicidade dos outros. Mas a verdade é que eu não me importo mais. Não guardo rancor, não sinto raiva. Eles fizeram parte de um capítulo da minha vida que já fechou. Um capítulo doloroso, mas que me ensinou muita coisa. Me ensinou que eu sou mais forte do que imaginava. Me ensinou que eu posso lutar pelos meus direitos. Me ensinou que eu não preciso aceitar ser desrespeitada. E principalmente, me ensinou que quando alguém te trai, quando alguém te mente, quando alguém te desrespeita, você pode escolher como reagir, você pode escolher ficar calada ou lutar. Você pode escolher ser vítima ou ser guerreira. Eu escolhi ser guerreira. E não me arrependo de nada. Porque, olha, eles acharam que eu era uma mulher frágil, submissa, que ia aceitar qualquer coisa, mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Não sabiam que eu tinha sangue de guerreira correndo nas veias. E no final eu ganhei. Ganhei minha liberdade, minha dignidade, minha autoestima. Ganhei uma vida nova, uma vida melhor. E eles perderam tudo. Perderam a família, perderam o respeito, perderam um ao outro, perderam a chance de ser felizes de verdade. Porque a felicidade construída em cima da mentira, em cima da traição, em cima da dor dos outros. Essa felicidade não dura. Não pode durar. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que eu fiz certo? Vocês acham que eu exagerei? Se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? Deixem aí nos comentários. Contem pra mim as suas histórias, porque eu sei que muita gente já passou por isso. Muita gente já foi traída, já foi humilhada, já foi feita de idiota. E pra vocês que estão passando por isso agora, que estão sofrendo, que estão com o coração partido, eu quero dizer uma coisa. Vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês podem superar isso. Vocês podem reconstruir suas vidas. Não aceitem ser desrespeitados. Não aceitem ser humilhados. Não aceitem ser tratados como opção. Vocês merecem amor de verdade, respeito de verdade, felicidade de verdade. E se alguém não consegue dar isso para vocês, então essa pessoa não merece vocês. Porque a vida é muito curta para ser vivida com pessoas que não nos valorizam. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada com relacionamentos falsos. Então lutem pelos seus direitos, lutem pela sua dignidade, lutem pela sua felicidade. E principalmente, nunca deixem ninguém duvidar do seu valor, porque vocês valem muito. Vocês merecem o melhor que a vida tem a oferecer. E agora eu vou deixar vocês com essa reflexão. Deixem aí nos comentários a cidade onde vocês moram. Contem suas histórias, dividam suas experiências, porque juntos somos mais fortes. Juntos podemos superar qualquer coisa. Um beijo grande para vocês e até a próxima história.